No mundo em que vivemos, valores enormes são atribuídos às artes em destaque. O que define o valor delas, afinal? O quadro mais caro leiloado no mundo foi vendido em novembro de 2017 por incríveis 450,3 milhões de dólares americanos, equivalendo a 1,5 bilhões de reais. Este valor astronômico foi justificado pelo fato de que a obra é atribuída a Leonardo da Vinci, um dos mais respeitados gênios de toda a história. Se fosse uma obra de arte qualquer, não chegaria nem de longe a esse valor, mesmo se fosse bonita ou fotograficamente perfeita. Podemos dizer que o que dá valor à obra de arte é o seu artista, seu criador, e não a obra em si. Acontece que existem pessoas que não concordam com o valor atribuído às obras de arte. Elas ficam tão revoltadas que as atacam com pedras, com ácido ou até com facas. O motivo pode ser desprezo, ódio, inveja ou protesto. Isso já aconteceu muitas vezes. Por isso, obras de artes muito caras estão sendo protegidas. Uma das mais conhecidas, a Mona Lisa, também do Leonardo da Vinci, está sendo protegida em Paris por vidros blindados. Muitas obras já foram danificadas por ataques e tiveram que ser restauradas. Com algumas, isso não foi mais possível. Seu valor se perdeu. Muito maior do que o valor dessas obras de arte é o valor das nossas vidas. O valor é tão grande porque Deus nos fez. Ele é o maior artista de todos os tempos. Por isso Jesus diz que valemos muito mais do que as aves e ainda mais do que o mundo inteiro. O ódio e a inveja motivaram o diabo para realizar um ataque à humanidade usando um tipo de ácido terrível, o pecado. Desde então, o valor da humanidade está comprometido. Fica claro na história da humanidade o quanto ela se corrompeu. Mas existe restauração. Como esta restauração pode ser realizada? No calendário apresentamos a pele. Nela vemos quão maravilhoso Deus faz a sua restauração funcionar. Deixe-me exemplificar. Cortei o meu dedo com uma faca. Este simples corte destruiu uma parte da pele e da unha. Felizmente, o corpo tem a capacidade de se consertar e assim consegue fechar em poucos dias o lugar prejudicado de uma maneira que ninguém pode mais ver o que aconteceu. Os nossos médicos usam esta capacidade de autorrestauração do corpo para curar vidas. Na verdade, eles não passam de auxiliadores da capacidade do corpo de se curar. Sem querer desprezar o trabalho importante dos médicos, precisa ser deixado claro que não são eles os que fazem a cura acontecer. Novas células são criadas no corpo que causam este processo de cura. Para nossas almas, precisamos também de novas células, nova vida de Deus. Depois de um acidente, você não aceitaria seu carro do funileiro remendado assim. Não, né? Você diria com razão que não está consertado. Agora imagine um carro se autoconsertando. Seria até legal, mas nossa tecnologia mais moderna não consegue fazer isso. Os nossos corpos fazem isso em milhares de ocasiões e há milhares de anos, sem ajuda humana. A restauração do corpo está sendo feita e programada por Deus, mas ela também foi estragada. Quase todas as células, especialmente as células da nossa pele, se renovam enquanto somos jovens. Isso faz com que nossas peles permaneçam flexíveis e sem rugas em nossa juventude. Mas a morte que entrou pelo pecado na humanidade destruiu a continuação desta renovação dos nossos corpos. É por isso que envelhecemos e morremos, pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Não fique desapontado, porque Deus tem uma solução.
Esse mesmo versículo continua assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso valor ainda não está perdido, porque existe a possibilidade da restauração por Jesus. Ele oferece vida nova, vida eterna, através de uma semente maravilhosa que age como uma célula de restauração. É a palavra de Deus, a Bíblia. Jesus nos ama. Ele nos valorizou tanto que no seu amor decidiu morrer na cruz por nós e pagar o preço alto para dar restauração às nossas almas. Ele nos chama para voltarmos a Ele de coração em oração, assumindo os nossos pecados e erros e confiando na ação salvadora dele para nossa restauração. Para recebê-la, peça a Jesus pelo cancelamento dos seus pecados. Assim como você não pode ser livrado de um câncer até se entregar ao médico competente que corta o câncer e tira fora, assim você precisa se entregar ao médico dos médicos para receber a restauração e salvação da sua vida.